Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero mostrar para vocês algumas das atualizações do template utilizado aqui nesse treinamento. Apenas lembrando que nós vamos manter a versão atual para download, tá? Que é a versão que já está sendo utilizada aí no treinamento, como também essa nova versão, e vou mostrar alguns recursos novos e o que mudou do template antigo para esse template atual. Basicamente, agora você tem muito mais liberdade para configurar os módulos dentro dos conjuntos de tomada aí. Então, por exemplo, no conjunto com 3 tomadas, você pode definir cada uma dessas tomadas, por exemplo, para um determinado circuito individual. Então, para cada um desses 3 módulos, definir um único circuito, né, individual aí. Então, você pode ter até 3 circuitos, 3 potências diferentes para cada tomada. Você pode definir 3 tensões diferentes também. Então você pode deixar uma tomada a 110 e a outra, por exemplo, no 220. Você também tem a possibilidade de alterar a cor do módulo, o tipo do módulo. Então, por exemplo, eu quero que dessas 3 tomadas, uma delas seja de 10 amperes vermelha, enquanto as outras 2 sejam brancas. Eu consigo sem problemas. Eu também consigo, por exemplo, deixar um módulo, né, das 3 tomadas, do conjunto de 3 tomadas, um módulo, eu deixo, por exemplo, 10 amperes branco. Outro módulo eu posso deixar, por exemplo, 10 amperes vermelho. E o outro módulo, um de 20 amperes. Eu posso definir se eu quero ela vermelho ou se eu quero ela na cor branca. Para cada uma delas, então, o circuito e a respectiva potência e tensão, pessoal. Então é isso que eu quero mostrar para vocês agora, aqui na tela do Revit. Então, bora para a tela. Aqui na tela, como vocês podem ver, eu tenho um exemplo aqui já criado, tá? A primeira coisa que a gente corrigiu foram os quantitativos das conduítes. Então, por exemplo, eu tenho essa conduíte aqui lançada, certo? E ela tem aqui, ó, por exemplo, um cabo, um condutor em cada uma dessas fases neutro e retorno, desses respectivos diâmetros aqui, tá? E aqui na tabela de quantidades, eu tenho então aqui, ó, na tabela de cabos elétricos, eu tenho elas já quantificadas, ok? E o melhor, eu não vou ocultar dessa vez nenhuma coluna. Depois, se você quiser, você pode vir aqui no teu projeto, selecionar a coluna que você não quer, né, que não tem condutor aí, e ocultar. O que eu não vou fazer aqui, tá, nesse template. Eu vou deixar todos eles abertos porque muita gente aqui se perdia e não conseguia localizar os outros condutores, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente alterou aqui no template, ok? Lembrando, pessoal, quando eu clico no meu conduíte, eu tenho que selecionar aqui o meu diâmetro e em qual das 3 fases eu estou inserindo esse condutor, tá? Então, por exemplo, se é na fase A, na fase B ou na fase C. E a quantidade de condutores na respectiva fase, ou no neutro ou no retorno, ok? Lógico, o template que eu estou entregando para vocês, ele está totalmente zerado, justamente para não ter nenhum problema aí, para quem não saiba apagar as coisas que vem no template para poder utilizar ele do zero, ok? O que mais que a gente teve aqui de alteração? Bom, começa pelas tomadas, tá? Então, por exemplo, essa tomada simples aqui. Como vocês podem ver agora, aqui nas propriedades, né, no menu de propriedades, eu tenho, ó, vários tipos de tomada desse conjunto de uma tomada com placa 4x2. Então, por exemplo, eu tenho uma 10 amperes baixa, 10 amperes média, 10 amperes alta, tenho de 20 amperes baixa, média e alta, né, na cor branca, eu tenho de 10 amperes baixa, média e alta na cor vermelha e de 20 amperes aqui também na cor vermelha. Vocês vão ver isso melhor aqui no 3D. Deixa eu configurar aqui para a vista lado a lado, para que vocês enxerguem então melhor isso que eu estou dizendo. Tá? Então, vou clicar aqui na minha tomada, certo? Ó, ela está aqui. Ó, certo? Ela está com um módulo de 10 amperes, né? Aqui é o número 4 que está, né? Conjunto com uma tomada de 20 amperes baixa branca, tá? Então, quando eu clico aqui na minha tomada, ó, ela está com o modelo 4 selecionado. Se eu altero, por exemplo, aqui, conjunto com uma tomada média vermelha, e dou um clique fora, por exemplo, ó, o que acontece?
ele me alterou ela para cor vermelha, ok? E ela também altera na simbologia. E não só na simbologia, né? Obviamente ele também vai atualizar na tabela de circuitos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, circuitos de pontos de energia. Deixa eu alterar aqui, né? Vista lado a lado. Então, por exemplo, aqui, ó, essa é a minha tomada, certo? Ela, quando eu clico nela, eu tenho as informações. Então, o nome do circuito é circuito 1. Outra coisa, ó, agora eu vou mostrar as coisas que alteraram na parte de tomada, então, que é geral para todas as tomadas. Primeira coisa, para cada módulo você consegue definir um circuito e definir o nome desse circuito, que nem o exemplo que a gente tem aqui. Então, por exemplo, o nome do circuito, circuito 01, e o número dele é 1. A fase que ele está é a fase 1 também, né? Uma fase só, 127 volts, e a potência aparente dele é de 100 VA, ok? A altura do ponto, certo? Aqui está como 30 centímetros, mas nesse caso eu altero para 1,20 para ele ficar correto aqui na altura do ponto, ó. Beleza? Ok. E aí a gente tem aqui a distância do símbolo Y, que é essa distância aqui do símbolo em planta, tá? Então, por exemplo, se eu quiser afastar esse símbolo, ó, vou deixar aqui ponto .002 para ponto .004, por exemplo, 4 centímetros, ó. O símbolo ele foi mais para frente. Quando eu ponho 002, ele volta lá para o início, ok? O que mais que alterou aqui nas tomadas, então? Então, a gente tem, por exemplo, essa tomada que só tem um módulo, ele só vai aparecer aqui as configurações para você adicionar em um único módulo, tá? O que a gente adicionou foi a altura do ponto e a distância do símbolo Y, que é a distância aqui da legenda, ok? No eixo Y, que seria aqui o eixo para cima ou para baixo, né? Nessa planta aqui. O que mais que a gente alterou? A escala da legenda. Então, por exemplo, eu posso aumentar o tamanho da escala da legenda. Ó. Ele aumenta o tamanho do desenho sem necessariamente eu ter alterado o tamanho da minha escala aqui, né, na prancha. Tá? Quando eu clico em editar tipo nessa tomada, nós acrescentamos mais alguns recursos. Então, aqui, por exemplo, as tomadas que a gente definia baixa, média e alta como instância, agora elas estão como tipo. Ou seja, para criar uma nova tomada, por exemplo, eu quero criar uma tomada de 20 amperes média branca. Um exemplo aí, vai. Vamos colocar laranja, só por exemplo, laranja. Mesmo não existindo laranja, tá? Eu tenho que duplicar então essa tomada, certo? Então, por exemplo, vou pegar essa última aqui, que é a número 12. Todas essas aqui já estão configuradas, mas caso eu precise configurar uma nova tomada, de alguma opção, algum conjunto de opções que não tenha sido configurado previamente, eu seleciono algum exemplo, clico em duplicar, colocar aqui número 13, tomada 20 amperes, vou colocar aqui exemplo, alterar só para exemplo aqui no texto. E, por exemplo, eu vou falar que ela é média. Pronto, então eu venho aqui, dupliquei a minha tomada. A primeira coisa que eu faço é duplicar a tomada, renomeio de acordo com as propriedades daquela tomada, né? Sempre tirando esse 2 que aparece automático aqui no fim, tá? Determino se ela é baixa, média ou alta, porque esses parâmetros aqui vão alterar o parâmetro da legenda da minha tomada, ou do meu interruptor, no caso, também se for um interruptor. Tipo do módulo, aqui é o pulo do gato. Por quê? O meu módulo eu consigo alterar. No caso aqui, ele está como um módulo de tomada 20 amperes vermelho e está como único. Qual que é a diferença desse do múltipla para o único? Para conjuntos de tomada com mais de um módulo, independente seja tomada ou interruptor, né, no caso 2 módulos ou mais, você seleciona a opção múltiplo. Se só tiver um único módulo naquele conjunto de tomada, você deixa como único. Isso aqui é só por causa da legenda, tá? Porque tem aquele quebradinho da legenda que ele vem aqui quando você determina múltipla, tá? E eu posso alterar aqui, por exemplo, se eu quero módulo de tomada 10 amperes branco, se eu quero uma de 10 amperes vermelho, eu seleciono aqui o módulo que eu quero inserir nessa tomada, tá? Nesse conjunto de tomada, que é do número 13 aqui. Posso alterar o valor dela,
né, caso esteja atualizado aí na tua cidade, você tem uma tabela de preços, tá? E a descrição do material aqui também, que é sempre bom você renomear de acordo com o que está escrito aqui em cima, tá? Então você, para ficar mais fácil, você clica aqui em renomear, copia o que está aqui, né, dá um Ctrl C, clica aqui, dá um Ctrl V, né? Só tira o índice de números ali da frente e dá um Enter. Pronto, já está atualizada, né, essa tua tomada aqui. E olha que bacana, cliquei na minha tomada, vou alterar o circuito dela, por exemplo, para o circuito 3, né? Digito 3 aqui, renomeio aqui para circuito 3, por exemplo, e dou um Enter. Ó, ele atualizou aqui a potência aparente para mim, ó, do circuito 3, certo? E o que acontece agora, né? Se, por exemplo, pegar essa mesma tomada e alterar aqui, por exemplo, a potência dela para 1000. Ó, ele foi atualizado aqui para 1000. Uma outra coisa que acabou de ser corrigida foi para que a planilha ela junte, tá? Independente da potência, que ele não separe aqui os circuitos, por exemplo, circuito 3 mostra todas que tem 100 VA, circuito 3 todas que tem 200 em linha. Ele soma tudo numa única linha aqui, tá? Isso foi uma outra coisa que foi arrumada aqui também, ok, pessoal? Então, basicamente, na parte de tomadas, são esses parâmetros que foram acrescentados. O que muda é, por exemplo, pegar essa tomada aqui, ó, esse conjunto aqui. E eu já vou falar da parte de anotadores na próxima aula também, tá? Bom, basicamente, quando eu clico no meu conjunto, que tem aqui, por exemplo, né, 2 tomadas e 2 interruptores, ok? Eu tenho aqui, ó, nome do circuito 1, nome do circuito 2 de tomadas. Tenho o nome do circuito 1 de iluminação e o nome do circuito 2 de iluminação. Aqui embaixo, ó, tem o circuito de iluminação do módulo 1, circuito de iluminação do módulo 2, tá? Sempre da esquerda para a direita. Eu tenho também as fases, né, a quantidade de fases do módulo 1 e do módulo 2, a tensão de iluminação do módulo 1 e do módulo 2, e em quais interruptores estão ligados os módulos, né? Em quais lâmpadas estão ligados os módulos 1 e 2 de interruptor. Na parte de cargas, a mesma coisa. Então, eu tenho o circuito, né, do módulo 1, circuito do módulo 2, as fases do módulo 1 e 2, potência aparente de cada um deles e a tensão. Então, por exemplo, esse meu segundo módulo, eu quero jogar ele para o circuito 4, e vou renomear aqui como... Não, vou renomear como circuito 5, porque se eu não me engano, o circuito 4 é de iluminação, que está numa outra tabela, que eu já vou mostrar, ok? Uma fase, só que a potência aparente dele eu vou trocar para 300. Olha o que acontece. Já atualizou aqui na tabela, circuito 5, o ID do circuito é o número 5, uma fase 127 e 300 VA. Agora, por exemplo, se eu altero para 2 fases nesse circuito e altero aqui para 220... Ó, automaticamente na planilha aqui ele já atualiza. Esse é um pré-dimensionamento, certo? Porque nas aulas seguintes a gente vê como que dimensiona com o Excel. Isso aqui é só para você não se perder durante as aulas. Você vai ver que as famílias elas mudam um pouco do que está no curso, do que está acontecendo nessa atualização, que foi uma atualização muito, muito, muito grande. Eu vou dividir essa aula sobre atualizações em várias aulas para que fique mais didático e menos cansativo para a gente ver aí, né, todas as mudanças que teve nesse template, que foram muitas, mas foram mudanças muito boas, por sinal, tá? Então até a próxima aula.